Eu quero fazer algumas reflexões hoje com vocês para compreender e extrair alguns ensinamentos da Torá sobre tragédias e fatalidades. Essa semana, na madrugada de sábado para domingo, ocorreu uma enorme fatalidade na cidade de Santa Maria, que fica no interior do Rio Grande do Sul, onde uma casa noturna pega fogo e, em meio à festa que estava ocorrendo lá, 231 jovens perdem as suas vidas. De uma hora para outra, muitas vidas são interrompidas e esses jovens deixam de lado todos os seus planos, todas as suas ambições, todos os projetos que eles poderiam ter, para os anos que eles teriam pela frente. Tudo isso acaba de uma hora para outra. Pois bem, no dia de domingo, enquanto a gente ainda estava absorvendo essa notícia toda, que acabou por colocar o Brasil inteiro de luto, era o mesmo dia em que a gente também deveria se recordar do Holocausto. Em meio a enormes adversidades, a tragédias como essa de Santa Maria ou como o Holocausto, é comum que as pessoas reflitam e venham eventualmente a se perguntar aonde Deus se encontra em meio a essas tragédias. Na minha humilde opinião, Deus se encontra não só em meio às tragédias, mas em todas as situações do dia a dia, através de revelações de pequenos e grandes milagres. Vou fazer algumas reflexões agora, contando alguns exemplos de histórias que são verdadeiros milagres em situações assim adversas. Existe um rabino chamado Nissen Mengel, que, se eu não me engano, hoje reside nos Estados Unidos, que em sua juventude passou por diversos campos de concentração em meio ao Holocausto. Em um desses campos de concentração, ele tem um relato que é extraordinário. Naquele pavilhão onde as pessoas costumavam dormir, um dos integrantes daquele grupo se levanta e diz: hoje é Pessach. Olha, já é difícil entender como uma pessoa poderia saber a respeito do calendário judaico, porque, enfim, em uma situação onde você não vive, você sobrevive, você perde a noção do tempo com certa facilidade. Ainda mais do calendário judaico, que se você perguntasse para algum soldado alemão, ele não saberia lhe dizer, muito provavelmente, que dia era, nem tampouco o mês que era. Pois bem, eis que então uma pessoa se levanta e diz: hoje é Pessach. E naquele pavilhão se encontravam mais de 200 Yehudim. Todos eles se levantam e decidem celebrar Pessach. O principal significado da festa de Pessach é liberdade. Em Pessach a gente lembra da libertação do povo que saiu do Egito. Pois bem, é complicado a gente conceber como esses 200 judeus, em uma situação tão adversa, prisioneiros em um campo de concentração, conseguem celebrar a liberdade. Mas a verdade é que a liberdade que eles celebravam não era uma liberdade física de poder sair de lá a qualquer momento. Era uma liberdade espiritual, de que pelo menos eles poderiam estar limitados naquele espaço físico, mas a cabeça deles estava em outro lugar. Eles eram capazes de lidar com aquela situação graças à sua fé, graças às suas crenças. Pois bem, essa foi uma comemoração da qual é difícil a gente conceber hoje como, em situação tão adversa, as pessoas conseguiam juntar o pouco de energias que elas tinham para comemorar Pessach. Pois bem, esse é um exemplo muito interessante. Um outro exemplo extraordinário, também ocorrido em pleno Holocausto, é sobre a história do jovem George Legman, que nasceu em pleno campo de concentração durante o Holocausto. A sua mãe, prisioneira em um campo de concentração, estava grávida já no período final da guerra. Um dos soldados desse campo de concentração, onde essa senhora se encontrava, percebeu essa situação e acabou por levar ao seu superior, que levou ao seu superior e assim por diante, até que a ordem foi de que não era para interferir na gestação dessa senhora, que era para deixar ela continuar com a gestação normalmente. Por que essa decisão foi tomada? Bom, isso a gente entende porque naquele período
foi o período em que os russos já estavam invadindo os países que eram dominados pela Alemanha nazista, e em função do pavor e do pânico que os alemães já estavam passando naquela circunstância, decidiram dar liberdade para que essa senhora continuasse com a sua gestação. E ela teve a gestação até o fim, nasceu um rapaz que até hoje vive e reside, diga-se de passagem, no Brasil. Imagine só como, através de um momento de extrema limitação de alimento, de trabalho forçado, de uma tragédia imensa, você consegue tirar até mesmo a vida. Bom, esse é, na minha opinião, um desses milagres que acontecem em meio a tragédias. Pois bem, o que acontece, e eu quero resgatar aquela questão de que as pessoas costumam levantar, de onde está Deus, eu gostaria de transformar ela em outra pergunta, na realidade. Eu acredito que a pergunta mais apropriada não é perguntar onde está Deus em meio a tragédias. A pergunta que deve ser feita é: aonde é que está a humanidade em meio a tragédias? Não foi do dia para a noite que a Alemanha se organizou e criou campos de concentração, exterminou mais de 6 milhões de judeus e de outras tantas minorias. Isso levou tempo. E as pessoas, de braços cruzados, de um modo geral, acabavam por não se levantar de uma forma concreta e forte o suficiente para que aquilo fosse evitado. O fato é que levou tempo e, de fato, as nações acabaram por unir forças e conseguiram terminar com o Holocausto antes de que não só os judeus, mas as outras minorias também fossem exterminadas. Pois bem, a pergunta então não é onde está Deus, é onde está a humanidade. E no caso de Santa Maria, dessa tragédia que ocorreu lá, que pergunta a gente poderia fazer? Eu sugiro que a pergunta seja: onde é que estavam as pessoas que deveriam ter tomado as suas responsabilidades e ter feito aquilo que deveria ter sido feito no estabelecimento? Essa casa noturna que pegou fogo, ela já estava com o alvará dos bombeiros vencido, já tinha aproximadamente meio ano. E ela continuou funcionando regularmente durante esse período todo. Se as pessoas tivessem assumido suas responsabilidades, 231 vidas teriam sido poupadas dessa tragédia, tranquilamente. Tanto no Holocausto como em Santa Maria, quando a gente vê as pessoas fazendo suas ações, a gente consegue imaginar histórias completamente diferentes. Pois bem, uma das coisas que eu acho que a gente tem que reconhecer que é bonito em meio a tragédias é a mobilização que as pessoas fazem para tentar reverter ou pelo menos suavizar o impacto dessas fatalidades que acabam por acontecer. Uma empresa, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de companhias de ônibus, disse que todas as pessoas que tivessem interesse em se dirigir a Santa Maria para fazer trabalho voluntário e que fossem profissionais da área de saúde ou algumas outras áreas, eles não cobrariam absolutamente nada pela viagem até a cidade. Pois bem, outros tantos casos aconteceram, como por exemplo, filas imensas de pessoas querendo fazer doação de sangue. Isso não ocorreu só em Santa Maria, como ocorreu também na capital, em Porto Alegre e outras cidades do interior. Diversas ocasiões em que as pessoas tentam utilizar as suas forças e as suas capacidades de demonstrar apoio e de tentar amenizar um pouco do sofrimento de todos os familiares e de todos os entes queridos daquelas pessoas que perderam suas vidas. Existe inclusive um depoimento que saiu recentemente de uma menina que diz ter sido salva por um anjo. Um rapaz que se encontrava no meio da festa, antes de escapar para defender a sua própria vida, ele, no período em que estava passando pela saída da festa, agarrou o braço dessa jovem que ele não conhecia e arrastou ela até a saída. Ela saiu viva, muito tranquila, conseguiu superar essa situação tão complicada. Esse jovem reuniu as forças e a energia que ele tinha e ele decidiu voltar para tentar salvar outras vidas. Infelizmente, ele não saiu de lá com vida. Enfim, desses esforços
dessas pessoas que fazem o possível e o impossível para tentar ajudar as pessoas à nossa volta, a gente reflete sobre como isso é bonito. E isso é uma coisa que a Torá nos ensina. Existe uma mitzvah, existe a boa ação de Ben Adam Lehavero, do homem para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu próximo. A gente deve estar sempre atento ao meio em que a gente vive. Se a gente não pode, através das nossas condições, evitar com que uma atrocidade como o Holocausto aconteça, a gente, reunindo as nossas forças, de repente pode ajudar o vizinho, ou pode ajudar um amigo que mora no outro bairro da cidade. E assim sucessivamente. Então, através desses exemplos, a gente consegue ver como esse mandamento é explícito na Torá, de a gente procurar sempre ajudar a pessoa que está à nossa volta. E de que, na verdade, se as pessoas tivessem tomado ações, tanto no Holocausto como em Santa Maria, atrocidades, essas tragédias poderiam ter sido até mesmo evitadas. Existe ainda, para concluir, uma frase que é extraordinária em um dos tratados da Guemará, que diz que quem salva uma alma é como se tivesse salvo o mundo inteiro. Uma vida representa um conjunto infinito de planos, de ambições, de metas que essas pessoas querem desenvolver por toda a sua vida. Quando você salva uma alma, é como se você tivesse salvo um mundo. Que a gente, através desses aprendizados e dessas reflexões, possa buscar sempre estar transformando o meio em que a gente vive em um meio melhor. E se a gente começar a mudar as coisas à nossa volta, com certeza o mundo gradualmente também vai ser melhor. Shabbat Shalom e até a próxima.